Muito bom dia, pessoal. Adivinha com quem eu estou hoje no programa Rocarina? Então, vou receber o Giannini, ele que é criador do canal Mente Minimalista, já escreveu livros, já fez documentários e está adotando há muito tempo já esse estilo de vida minimalista, não é mesmo? Bom dia. Tudo Isso bem? mesmo. Seja Tudo bem-vindo, bem, Giannini, tudo bem? tudo bem. Me conta então, como é que foi que tu acabou entrando então e adotando um estilo de vida minimalista? Eu já formatava o meu estilo de vida, né? Repensava valores da minha vida antes de conhecer o minimalismo. Eu já estava, digamos assim, numa jornada de autoconhecimento. Já estava mudando o meu modelo de trabalho, já estava dizendo não para algumas coisas que não me faziam bem, que não De me que área tu causavam. viestes, Janine? Eu sou formado como administrador e eu trabalhei, meu último emprego CLT foi de 93 a 2000, faz tempo. Nossa, Numa, faz no, tempo segmento, isso. no segmento de saúde, eu trabalhava numa assistência médica dentro do sistema de cooperativa médica. Entendi. E eu saí de lá, eu cheguei a ocupar um cargo de gestor, e eu falo que o mundo corporativo ele é necessário, mas ele é uma máquina de moer gente. Porque a gente vive Verdade. numa estrutura de muita disputa de poder, competição, metas, e eu achei que eu poderia usar o meu tempo de trabalho para fazer as coisas que faziam mais sentido para mim. Eu pedi para ser mandado embora e comecei a lecionar. Eu virei professor universitário em 2001 Que legal. e comecei a empreender na área de educação, que é o coisas e comecei a prestar consultoria organizacional, que eu fiz um curso de consultoria com uma abordagem antroposófica para uma consultoria importante aqui em São Paulo e me joguei. E foi uma transição pensada, mas foi um pouco assim dolorosa no início, porque eu abandonei à época um salário fixo de R$ 5.000 e no mês seguinte, 2 meses depois, na verdade, comecei a ganhar R$ 500 por mês dando aula. E Bah. aí eu fui entender o que era esse frio na barriga de empreender e esperar o projeto chegar. Só que isso me dava muito mais bem-estar e sentido do que ficar dentro de uma rotina no ambiente que tinha lá suas vantagens também. Só que eu fiquei desgastado dentro dessa máquina de morrer gente. E aí eu recomecei minha vida. Então essa foi a primeira transição. Então eu tive vários recomeços antes de chegar ao minimalismo, antes dessa palavra chegar. Mas a minha busca, ela foi contínua. E antes, assim, bem colado ao momento que eu conheci o minimalismo, eu tirei um período sabático. Eu li um artigo de um cara que eu achei fantástico sobre períodos sabáticos. Ele falava assim, a cada 4 anos eu dou um pause na minha vida e vou para algum lugar que eu estou afim e fico lá, às vezes 3 meses, 4 meses, 1 ano, repensando, eu reformato minha vida, escolho o que vai continuar e escolho o que eu vou tirar, o que não serve mais para mim. Com medo. Eu faço sempre isso com medo. Não é uma coisa que eu vou fazer e vai dar tudo Pois é. certo. Nossa. E aí eu fiz isso em 2014. Fiquei 4 meses fora. Minha esposa pediu licença não remunerada, que ela trabalhava. Foi muito difícil. A gente foi junto, a gente aproveitou para estudar inglês. E aí 4 meses longe do Brasil, não foi uma viagem, nós moramos fora, em Boston e em Chicago. Mergulhamos na cultura local, a gente morou em casa de família, Legal. convivemos com estudantes de outros lugares do mundo. E aí nós voltamos transformados. E é assim, 4 meses viajando só com uma mala, cada um com uma mala, você já começa a entender o que você precisa. Nossa. A gente foi com uma mala cada um e lá a gente vê como é que as coisas funcionam. E viajar é transformador, porque a gente vai carregando peso bastante no início, às vezes você volta com mais peso do que você levou, que você vai comprando coisas, e você começa a questionar ao longo da vida. Bom, resumindo, 2015, eu li um artigo sobre minimalismo e falei, gente, tem tudo a ver comigo, eu já tenho alguns traços, já tenho uma visão de como eu cuido do meu dinheiro, eu não gosto de rasgar dinheiro, não que eu fosse muquirana, não é, porque eu gasto com propósito, eu Tá não gasto certo? coisa que eu Sim. vejo que não tem valor para mim. Para algumas pessoas que não compreendem o que é minimalismo, acham que é uma vida, às vezes, de avareza, onde você vai abrir mão do seu conforto, e não é nada disso. É você ter uma vida intencional, inclusive com finanças. E me diz uma coisa,
essa questão, né, de viver uma vida intencional, com propósitos, né? Nós estamos passando de um momento caótico, né, no momento mais caótico, eu diria, do nosso país, com essa questão toda da pandemia, né, tendo que rever valores, tendo que repensar formatos, tendo que repensar seus hábitos, a sua vida. Tu acreditas, Janine, que nesse momento as pessoas acabaram fazendo uma volta para dentro de si mesmas e estão revendo essa questão de como consumir? Acho que uma boa parte, sim. Não tem como a gente mensurar isso, mas eu posso dizer que observando um pouco o ser humano, talvez alguns não, porque isso tem a ver com o grau de consciência de cada um. Às vezes, muitas pessoas não aproveitam a oportunidade e a gente também, como você falou, estamos num momento caótico, num momento que está causando muita dor, num momento onde muitas pessoas estão preocupadas com o mês seguinte ou com o dia seguinte. Às vezes, essa pessoa não tem muito espaço para usar a mente dela, o coração dela, para repensar a vida. Ela está preocupada em colocar comida na mesa para o filho. Infelizmente, a gente tem graus de consciência diferentes por necessidades diferentes. Mas, assim, se eu fosse falar assim, em geral, a humanidade está sendo testada. Eu acho que se ninguém conseguiu parar um segundo para falar o que está acontecendo, quando isso vai acabar, e tratar essa emoção e essas incertezas, talvez perderá uma grande oportunidade dessa experiência humana, porque é uma experiência humana que a gente está vivendo. Com dor ou sem dor, ela nos ensina. Só que a gente está no meio do furacão ainda. A gente não tem um horizonte de como as coisas vão ficar, se esse normal, entre aspas, vai voltar e quando vai voltar. Mas, coincidentemente, nesse período, eu lancei o livro e o documentário e tenho um canal. Então, pois é, vamos falar sobre isso. Esse assunto, estilo de vida, ele está sendo muito oportuno, que sim, boa parte das pessoas estão buscando rever, porque algumas forçadamente tiveram que reduzir custo. Isso não é uma vida intencional, essa é uma circunstância de vida. Sim. Reduzir custo. E aí daí foram pesquisar sobre minimalismo. E aí acabam associando isso que a gente tem que corrigir, que viver o minimalismo é você cortar gastos. Então a pessoa fica sempre buscando uma alternativa econômica para tudo. Como é que eu faço uma festa de criança minimalista? Como é que eu faço um casamento minimalista? Sim, fazendo uma inversão, na verdade. Inversão, ela associa fazer algo minimalista com economizar dinheiro. Não, é só um dos pilares. Claro. Essa questão que tu estavas a falar, né, sobre repensar, rever, eu acredito muito que as pessoas, como tu disse antes, muitas não têm essa possibilidade, né, de rever, de parar para pensar, porque realmente nós vivemos num mundo capitalista, né, desde lá do Fordismo, né, toda essa ideia de operar como máquinas, né, apesar de sermos seres humanos, mas vai lá e faz o teu trabalho sem pensar, vai lá e faz o teu trabalho sem pensar. Então, realmente, acaba havendo uma dificuldade de dissociar-se disso, né? De conseguir ter uma visão contingente, uma visão de, não, eu preciso parar para repensar a minha vida, para repensar a forma como eu tenho atuado, quais são os meus valores, o que realmente importa para mim, porque senão nós temos uma vida que é realmente apenas correr atrás do dinheiro e não viver de verdade, né? E nós sabemos que, infelizmente, a grande maioria das pessoas ainda vive dessa forma, né? Como tu falou, por circunstância, por necessidade, mas também tem aquelas outras pessoas que não têm essa necessidade, que muito antes, pelo contrário, estão muito bem, obrigada, e, ao meu ver, também não vivem com propósito, né? O único propósito é consumir, né? Exatamente. Então, são dois pesos e duas medidas completamente diferentes, né? Eu acredito que essa questão do propósito é uma coisa que seja realmente a mais importante, na verdade, né? Entender qual é o teu propósito de vida, entender o que realmente é importante para ti. E poder fazer um período sabático como tu fez, eu tenho certeza que isso mudaria a vida de muitas pessoas, né? Inclusive, a questão, eu venho da área da comunicação também, né? A questão da criatividade muda completamente quando tu consegue ter o ócio, né?
No ócio tu consegue pensar, tu consegue ter ideias criativas e realmente repensar, né? Por que não? Se o modelo de vida que eu tenho hoje realmente é o mais interessante, o mais confortável ou não para mim, né? Vamos falar um pouquinho sobre teu livro e teu documentário. Vamos falar sobre os livros primeiro. Conta um pouquinho pra gente dos teus livros, quando é que tu lançou, quem são os autores que tu, por exemplo, teve como influência. Acho bem importante até para quem está nos vendo, né, também, além de conferir o teu livro, poder beber de outras fontes, né? Sim. Bom, vou focar muito no meu último livro, que tem a ver com a nossa conversa, mas eu tenho outros 2 livros. Um é sobre influência na carreira. Influência é um tema que eu gosto muito para ajudar as pessoas na carreira. Um é sobre mindset de mudança, de como a gente ressignifica as nossas crenças e lida com mudança na vida, que é esse momento que a gente está passando. Que pode ser uma mudança intencional, eu planejei aquela mudança, ou uma mudança forçada, que eu não queria, mas veio o mundo, veio um furacão e transformou minha vida. Mas o meu último livro é esse daqui. Deixa eu mostrar que eu sempre fico com um, que é o Mente Minimalista. Uhum. Pode aproximar um pouquinho mais, só para o pessoal ver bem aqui. Isso. Mente Minimalista. E a minha ideia é que a mudança, ela acontece na mente. Eu tenho que rever a minha visão de mundo. Então, minimalismo é uma visão de mundo. Não é algo que eu busco só para resolver os meus problemas pessoais. Porque isso seria muito egoísmo. Eu tenho que, sim, cuidar de mim. Existe um autocuidado no minimalismo para eu rever a minha postura enquanto cidadão, enquanto ser humano, enquanto pai, em qualquer papel social, enquanto consumidor. Mas existe uma questão também de eu lembrar que eu sou um ser do planeta. Sim, e que tudo que nós fazemos, a forma como nós agimos, influencia muito no planeta e na vida de todas as outras pessoas, com certeza. Exatamente, eu causo impacto, a minha existência causa impacto no planeta e na vida das outras pessoas. E antes de falar sobre estilo de vida, ou mesmo qualquer coisa que a gente fale sobre ter uma vida intencional, eu preciso refletir o que é a vida. E onde eu estou nessa vida. Então, a minha primeira reflexão sobre o minimalismo aconteceu quando eu fiz 40 anos. É um número aí simbólico, vamos colocar assim, mas, querendo ou não, eu parei para pensar e disse o seguinte. Eu falei assim, gente, eu fiz 40 anos. Na minha família, se eu der sorte, como homem, a minha vida vai até os 80. Ninguém passou dos 80. Então, eu estou na metade. E assim, uma metade muito intensa, sabe? Com muita experiência no campo emocional, por situações para lidar com a família. E trabalhando desde cedo, né? Desde os 12 anos, de tudo. Engraxate, vendendo gelinho, até pegar meu primeiro emprego registrado, office boy, lavador de carro, e fui... E desde então, eu nunca pedi mais dinheiro para ninguém na minha vida. Eu sempre comecei a sustentar primeiro as minhas coisas pessoais dentro de casa, e depois, em algum momento, assumindo mais despesas de casa, até eu e meu irmão assumimos tudo, até eu ir morar sozinho muito cedo. Eu falei assim, o que eu quero fazer com os outros 40 anos? Essa foi a pergunta existencial, né? O que eu vou fazer? E aí, nessa jornada de autoconhecimento... Eu tenho 41, só fazendo um adendo, eu tenho 41, né? 41. Realmente é uma pergunta, assim, é uma mudança de chave, né? Chegar nos 40 anos, para mim, pelo menos, também está sendo uma mudança total de chave, de rever todos os conceitos, os valores. Realmente é muito louco isso, né? E como consultor e como professor, eu desenvolvi uma habilidade... Assim, primeiro eu gosto de ler, então eu li muito. Depois eu vou citar os autores que você falou. Assim, li o suficiente, li muito dentro do possível, aquilo que me atraía. Sim. Mas a gente aprende a fazer perguntas. O professor aprende a fazer perguntas. Claro. E o consultor também, para entender o cliente, entender o negócio. Eu comecei a usar isso comigo. Que perguntas que eu preciso fazer para mim? E perguntar coisas sobre como eu quero viver o restante da minha vida é uma pergunta muito complexa. É para você sentar na beira de uma praia, de um riacho, e ficar ali meditando sobre isso, revendo valores, revendo quem é importante para você. Onde você está usando a sua criatividade, onde você está dando o seu tempo, o que é dinheiro para você. Então, são uma série de perguntas que eu fiz a mim mesmo que me ajudaram a começar a reeditar a minha vida para os próximos 40 anos. E assim, teste, ideia
elaborada, a ideia testada, colocar em prática. Tive a ideia, vamos testar, sem medo de errar, errando e aprendendo. Então, assim começou essa jornada, essa virada de chave. Para sair do piloto automático, uma vida intencional, é esse homem-máquina que você falou, dentro dessa grande engrenagem, principalmente em grandes metrópoles como Porto Alegre, ou a grande Porto Alegre, São Paulo, a gente entra numa engrenagem. Você já nasce numa esteira. É verdade. Você nasce numa esteira, condicionado àquele ambiente, àquele estilo de vida, aquele modelo para ganhar dinheiro, aquela ideia do que é sucesso. Você está nesse... Sair dessa esteira, sair fora dessa caixa, ou você sai de maneira forçada, muitas vezes, por um luto, por uma perda, que dói tanto que você se afasta para rever, ou você sai por uma busca intencional. Eu, felizmente, apesar de ter sofrido algumas dores, a minha busca foi intencional. E em busca de conteúdo sobre minimalismo, eu comecei a sentir falta. No Brasil, por exemplo, eu considero, os leitores podem falar por eles, o meu livro, o primeiro livro sobre minimalismo. Livro sério, livro com referências, que tem referências bibliográficas no final, porque eu sou professor, então é um livro acadêmico, é um livro que alguns alunos de universidade já estão usando para os seus projetos de TCC e de mestrado. Inclusive, eu já dei 5 entrevistas aqui para alunos de mestrado e de TCC do Brasil e de fora, que infelizmente o livro ajudou a trazer essa referência teórica para falar as origens do minimalismo, o que é, o que não é, o que é estilo de vida. E eu fui beber algumas fontes. Então, eu tenho um livro chamado Essencialismo, do Greg McCall, que tem ali uma relação com o minimalismo. Tem um livro muito bom do Duane Elgin chamado Simplicidade Voluntária, que é justamente isso. Eu quero criar uma vida simples, mas voluntária, independente do meu estado econômico social. Eu posso ter uma vida já muito humilde, viver na roça, mas aquela simplicidade que eu tenho, ela é voluntária, consciente, ou é alguma coisa de precariedade ou de uma herança, de um mindset que eu tenho de ter um fogão a lenha, essas coisas. Porque as pessoas ficam muito românticas, as pessoas querem sair de um apartamento de 200 metros, quando, né, com uma varanda gourmet que chegou lá, eu quero ter um fogão a lenha, olha que bonito, olha, eu quero morar numa casinha pequena. Vai lá morar, vai lá ter um fogão a lenha. Não precisa romantizar demais o que é uma vida simples. Tem que criar uma vida simples que faça sentido para você e que ela seja funcional. Funcional também. E isso que tu falou também aborda aí 2 outras questões, que é a questão do essencialismo, né? Não tem, se eu tenho como tu falou, a precariedade ela é muito diferente, né? Tipo assim, ter uma vida minimalista não significa ter uma vida precária, né? Sim. E claro que quem vive só com o essencial, né, tem uma vida diferente, porque o mindset também já é muito diferente, né? Baseado nos seus valores, na sua criação, na sua educação. E realmente rever isso e reverter isso. E pior ainda, para quem vive uma vida, como tu falaste, num super apartamento de luxo, com, né, uma cozinha gourmet, um super espaço, achar que de uma hora para outra vai mudar. Nós estamos falando de hábitos, né? Mudar hábitos é muito complicado. Eu acredito que tu, dentro do minimalismo, deve ter demorado um bom tempo para fazer essa mudança de hábitos, né? Porque mudar hábitos é aquilo, nós estávamos falando do Taylorismo, Fordismo, né? Pessoas como máquinas. Então, pessoas como máquinas. Eu estou trabalhando, chega no final de semana, eu tenho que ter a minha compensação. Isso na minha cabeça, no meu inconsciente. Eu tenho que compensar tudo aquilo que eu trabalhei a semana toda, né? Todo aquele esforço que eu tive, eu tenho que compensar de alguma forma. E aí, o que eu faço? Ou eu tenho o hábito de ir lá consumir bolsa, sapato, eu vou lá no shopping, né? Eu estou dizendo eu de uma forma figurada, né, pessoal? Mas tem muito isso, né? Ou eu vou lá e compenso com churrasco, aqui no sul a gente faz muito churrasco, né? Compenso com churrasco, com cerveja, com amigos, e isso, na verdade, apenas é uma compensação, né? E as pessoas não se dão conta, né? Como é difícil se dar conta, né? Mudar esses hábitos, ter esse período sabático para repensar a sua vida, hoje o suprassumo, né? O tempo hoje, na verdade, é o nosso maior valor, né? Alguns estão tendo um período sabático forçado.
Sim. Alguns estão tendo, no meio da Sim. pandemia. Mas não precisa também, assim, eu tive a oportunidade de fazer isso, eu criei condições, né, para fazer isso. Se Mas tem organizou gente que para não isso. Uhum. precisa ir para fora, não precisa ficar 4 meses. Se você conseguir estabelecer pequenas pausas com a intenção de refletir sobre a vida, e nessa pausa tirar todo tipo de distração, combinar com as pessoas, ó, estou fazendo um retiro, vou ficar um final de semana numa casa simples, numa montanha que eu vou alugar, pegar uma hospedagem econômica junto à natureza e ficar 3, 4 dias ou uma semana sem celular, sem interferência, levando talvez um bom livro, uma boa música e cuidar de você nesse período. Você pode fazer isso aqui, do lado da tua casa, sabe? Num parque, durante um dia, desde que você, nesse período que seja 4 dias ou 4 horas, você elimine todo tipo de distração e se concentre em você, né? Naquilo que você quer. Porque esse autocuidado, esse egoísmo bom é necessário. Perguntaram para o monge, né? O egoísmo é bom ou é ruim? Ele falou, os dois. Ele é bom quando você pensa em você. Ele é ruim quando você pensa só em você. É uma palavrinha só. Só uma palavrinha que muda tudo, né? Todo o contexto. Agora, pensar em você faz parte da sua vida. Você tem que parar para dizer sim para você e dizer não para você reeditar a sua vida. Verdade. Sobre os autores que você falou, eu queria citar, assim, quando eu assisti o documentário do Netflix, que veio depois da minha transformação, depois de algumas leituras, o primeiro minimalista que eu conheci foi o David Bruno, que lançou um desafio de como é viver com 100 coisas. Logo em seguida, em 2016, veio o documentário. Em 2015, eu comecei a caminhar no minimalismo, vamos dizer assim. E quando eu assisti o documentário, assim, eu tenho um perfil, como eu sou professor e eu gosto de conteúdo, eu assisto algo que eu gosto, eu vou lá nos créditos, eu vejo uma entrevista de alguém falando algo que eu achei que me tocou, eu dou um pause, eu pego o nome inteiro da pessoa, vou no Google e vou ver quem é aquele cara. Se ele tem um site, se ele tem um blog, se ele tem um livro. E aí eu comecei a fazer a minha seleção, antes de escrever o livro. Seguir canais de fora e começar a comprar livros dos caras de fora, publicados aqui no Brasil. Um deles é o Joshua Becker, né, que tem um livro, o último livro dele chamado Casa Minimalista. Eu li o livro da Francine Jay, Menos é Mais. Eu comecei a ler livros. E aí eu comecei a buscar canais no Brasil para consumir conteúdo. E aí o que aconteceu? O que acontece em todo o mercado? As pessoas que estavam lá falando sobre aquilo não tinham estudado, se preparado para aquilo. Estavam falando, alguns com propriedade, com uma transformação, mas, desculpe falar, não me atendia. Sem embasamento teórico, sem embasamento filosófico. E aí eu fui para grupos de minimalismo para ver o que rolava. Aí eu fiquei mais decepcionado ainda. Que era uma confusão danada de pessoas que estavam ali querendo se tratar, eu vou colocar dessa maneira, dessas questões que você falou, de transferir para a compra, achar que o minimalismo era um remédio. As pessoas transformaram o minimalismo quase num médico, num psicólogo, que eu vou lá, parece que é uma entidade o minimalismo, um ser fora de mim que eu vou buscar ajuda. E o minimalismo não resolve nada, quem resolve é a pessoa. Com certeza, sim. O minimalismo é uma ferramenta, eu tenho que entender como ela funciona, buscar conteúdo para fazer a minha transformação pessoal. E as pessoas falam, o minimalismo mudou minha vida, o minimalismo não sei o quê. Eu falo, não foi nada, não foi o minimalismo que mudou a sua vida, foi você que mudou a sua vida quando você tomou uma decisão para mudar um hábito, quando você mudou uma maneira de pensar, quando você reviu um valor, quando você mudou o comportamento. Não existe aprendizagem sem mudança de comportamento. Sem mudança de hábito. Senão você fica repetindo o que já está no piloto automático. Os mesmos padrões de comportamento, sim. Eu vou citar só 2 autores que eu gosto muito, que é o Patrick Ron, que tem um livro chamado Enough, que é o suficiente, que é isso, né? Aprender a viver com o suficiente, e cada um sabe o que é suficiente para si. Não tem uma cartilha, não tem uma regra, não é quantidade de minimalismo. Você pode reduzir o que está em excesso, mas essa redução não é que você tem que ter 5 camisetas, 2 sapatos, não é nada disso. Não é nada disso. Sim. Você vai tem que ter um guarda-roupa que te sirva, que te faça feliz, que seja funcional, né? Claro, que seja funcional, de acordo com o teu estilo de vida. Né? Eu não seja posso funcional de acordo com o teu estilo de vida. Eu não li só sobre minimalismo. O minimalismo, ele traz algumas referências, mas, por exemplo,
o Ikigai fala sobre como viver com propósito. Isso aqui é um livro sobre o estilo de vida japonês, que parte do que a gente entende como origem do minimalismo vem de culturas orientais. Você vê a comida japonesa, é uma refeição minimalista. Sim. O estilo de vida, uma casa japonesa, os móveis, a vestimenta. Não estou falando de Tóquio, né? Vamos lá. Estou falando de uma cultura. Então, e esse livro aqui fala sobre propósito. Então, o minimalismo, você vai lá e busca esse conhecimento como ferramenta, como técnicas. O livro da Francine J tem muita técnica, é um guia mesmo, passo a passo, para você colocar. Mas antes de sair para ação, sair desapegando, sair fazendo destralho, tem gente que tem essa ansiedade por fazer algo, você tem que rever o que você quer da sua vida. Daí você fala assim, e o minimalismo é uma ferramenta, legal. Então, como que o minimalismo vai me ajudar a transformar a minha vida? Mas primeiro eu tenho que saber o que é valor para a minha vida. Porque assim, as pessoas falam, é viver com aquilo que é importante, né? Minimalismo é remover o excesso e focar no essencial. Eu começo a fazer perguntas, então me faz uma lista aí do que é importante para você. Daí a pessoa já trava. Por quê? Claro, É uma frase genérica. A gente tem que ser específico. O que importa de fato para você? Família, tá bom. Você tem que transformar isso em ação. Então, você vai fazer o quê? Você vai dar mais atenção para a sua família, você vai ser mais amoroso para a sua família, você vai evitar algumas coisas para ter mais tempo com o seu filho. Se é importante para você, você vai ter que colocar mais energia naquilo. O que importa para você é o seu trabalho, e só que você faz o que você não gosta, você quer começar a fazer o que você gosta. Então, qual que é o plano de ação para você começar a fazer o que você gosta, mesmo passando por uma transição de reduzir a renda, para depois recuperar uma parte disso, e talvez não ganhar tanto, ganhar menos, mas dentro de um custo de vida mínimo que o minimalismo pode oferecer para você, que não é ser muquirana, é você ter uma vida que para você faça sentido. Então eu sempre falo assim, é legal as frases, mas na prática, como que a gente transforma em ação uma ideia minimalista na sua vida, adaptada ao seu momento? Sim, essa é o mais importante, né? Só de frases não dá para viver de frases, né? Tem que viver de ação, de atitude mesmo, de ações de atitude. Eu queria voltar num ponto que tu falaste ali sobre os escritores que te influenciaram. E antes de falar deles, eu queria te perguntar como tu vê essa nova geração hoje, que repensa, eu acredito que repensa muito a forma de trabalho, né? Essa geração mais nova é uma geração que já vem com uma outra, ao meu ver, um outro olhar, né? Um olhar com mais solidariedade, ao meu ver também. E eu gostaria de saber como que tu enxerga, né? Através da tua ótica, como é que tu vê esses novos jovens aí que estão com 18, com 20 anos, né? Alguns olham com um olhar negativo, trazendo críticas a essa geração. Eu olho com um olhar positivo. Acho que é uma geração que tem uma oportunidade enorme de nascer num mundo com bastante informação, tem que saber filtrar essas informações, com acesso a muita coisa. No momento que o mundo precisa muito dessa energia jovem, você está aí rockarina, né? Acho que o rock é isso, é o manifesto da gente contestar e questionar o sistema e agir dentro do sistema. Não vejo que existe uma ruptura, é romântico falar, mas isso é gastar energia à toa, a gente tem que ser inteligente. Estratégico, né? Esse processo. Mas eu tenho muita esperança que essa juventude, que está tendo acesso a muita informação, que tem uma preocupação diferente, que consegue enxergar coisas que a gente não enxergava. Falar sobre sustentabilidade na minha rua era uma coisa muito sofisticada com 18, 19 anos. Com certeza. Falar sobre lixo Nem zero. Nem se falava sobre isso, né? Lixo Nem se falava. zero. Aqui no Brasil, pelo menos, não se falava sobre sustentabilidade. Acho que o lado bom é que essa galera, eles são mobilizados, eles conseguem se organizar. O que precisa muitas vezes é ter um propósito, ter uma intenção para essa energia ser direcionada, porque tem muita energia acumulada e às vezes fica sem saber o que fazer com ela. E quando o jovem, cheio de energia, fica sem saber o que fazer, muitas vezes, o que o jovem faz? Você já foi jovem, né? Com certeza. Faz besteira. Ainda me considero jovem, tá? Só para avisar. Eu também. Somos jovens para sempre.
Mas essa energia que é acumulada nessa idade acaba, às vezes, direcionando para algo que não é bacana. Então, a gente tem que ter a esperança que nós aqui que estamos caminhando possamos servir um pouco de referência para essa galera. Então, você que trabalha com comunicação, que escolhe pautas, que tem essa responsabilidade. Eu que abri um canal, né? Não sou da mídia, mas tenho aqui um canal que, querendo ou não, já tem 40 e poucas mil pessoas que seguem, outras que assistem e não são inscritas. A gente tem que pensar bem, né? Que conteúdo... No conteúdo, claro. Porque eu tenho jovens que me seguem de todas as idades. Não, é uma responsabilidade, com certeza. É uma super responsabilidade. O conteúdo que nós estamos levando para as pessoas é realmente importante. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, referente a esses jovens, né? E não usar de forma errada, né? Porque hoje os jovens, eles têm a tecnologia e as plataformas a seu favor. Na nossa época isso não existia. Tanto que hoje uma mobilização, ela consegue, com um propósito, né? Eu tenho um propósito de me mobilizar para conseguir reflorestar um parque. Bom, a partir desse propósito eu conto com todas as redes sociais a meu favor, né? E isso, até então, na nossa época, era muito impensável, né? Hoje não, hoje já se tem essas plataformas para fazer uso disso. Mas, ao mesmo tempo, como tu falava da questão negativa, porque tudo tem o lado bom e o lado ruim, depende da forma como nós utilizamos isso a nosso favor ou não, né? Sim. E eu vejo também que tem uma questão muito importante, que é a questão da inversão de valores, né? Que as mídias sociais trazem, né? Que as redes sociais trazem, que a partir do momento que eu vejo uma pessoa ali esbanjando saúde ou esbanjando beleza, que eu tenho que seguir aquele padrão, ou que eu vejo uma pessoa esbanjando riqueza, que muitas vezes é uma riqueza falsa, e aí eu vou atrás disso e levo isso como verdade. Então também tem, Bauman fala muito bem sobre isso, que é a sociedade líquida, né? E realmente é uma coisa que eu vejo, assim, tem os dois lados, né? Tem um lado muito positivo, mas tem esse lado muito negativo, que inclusive alguns jovens, né, são afetados aí pela ansiedade de ver que não estão naquele padrão, que estão muito longe daquele padrão, né? De se automutilarem de alguma forma, né? Seja psicologicamente, emocionalmente. Então, eu queria que tu falasse também sobre esse outro viés, né? Acho que, nossa, nós poderíamos ficar aqui né, a semana inteira discorrendo, porque é muito assunto, é muito tema que envolve, né? Para te ver como não é só o minimalismo pelo minimalismo, não. É o minimalismo como estilo de vida, mas o que isso implica, né? As coisas que eu levo para minha vida, a forma como eu ajo dentro da minha vida, o que isso implica na sociedade e no outro, né? Isso também é uma responsabilidade. Tu falava ali da responsabilidade de veicular um conteúdo, e isso nós vemos muito nas redes sociais, gente que veicula conteúdo assim que às vezes dá uma dor, assim, né? Mas, claro, cada um dentro da democracia, né? Somos seres democráticos, mas temos que saber fazer uso dessas tecnologias para o nosso bem. Karina, bom, falei um monte, né? E tem que... Eu tô pensando assim, em que ponto eu toco daquilo que você falou, que como você disse... É muito tempo. Conteúdo para a gente tratar. Você citou Bauman, né, que é um filósofo contemporâneo, falecido recentemente, que falou sobre essa sociedade líquida, esse jeito líquido de viver, falou sobre redes sociais, falou sobre essa questão da gente buscar aceitação e aprovação, que a rede social incentiva por meio de um estilo de vida muitas vezes maquiado, e que isso oprime boa parte de quem está lá dentro, porque as pessoas estão enxergando o mundo por meio de uma tela, e essa tela, você fica entretido com ela, ela não reflete muitas vezes a realidade, você tem que fazer filtros, e muitas pessoas, infelizmente, não têm capacidade de fazer esse filtro, porque a gente tem que falar um pouco antes, né? A gente está falando do ser humano. A rede social é uma experiência humana, recente, nova, que a gente ainda está tentando entender, e ela tem as vantagens e desvantagens, e enquanto desvantagem, ela, infelizmente, direciona comportamentos, né? Ela meio que coloca a pessoa dentro de uma caixa, que o algoritmo faz isso com ela, para ela só ver aquilo que ela gosta, e quando ela começa a ler e ver coisas que ela não gosta, ela traz algo que é o de pior dentro dela. Então, nós estamos colocando para fora, muitas vezes, o pior da gente, ao interagir com outras pessoas que pensam diferente da gente.
É a E o que dificuldade acontece, de sair da sua bolha, né? e essa pressão existencial que a gente está vivendo, causada por vários fatores, a gente pode pegar da Revolução Industrial para cá, todo o processo de industrialização, de criação dessas grandes cidades, que são maneiras insustentáveis e inviáveis de viver, esse modelo que nós criamos. A gente se desconectou da natureza, e eu acho que quando a gente se desconecta da natureza, a gente começa a desconectar da gente mesmo, que nós somos também natureza, nós estamos à parte. Então, quando eu coloco uma parte disso, me mando essa fatura para as redes sociais, parte está lá. Quem assistiu o documentário, né, do Dilema das Redes, para entender como isso funciona, a gente tem que buscar para saber como funciona, mas parte disso tem a ver com a existência humana, onde as pessoas estão vivendo por um período que é um contexto econômico, um contexto histórico, onde a humanidade está muito ansiosa, em geral, onde as doenças psicológicas, as psíquicas, né, e emocionais são muito mais fortes que as doenças físicas, porque a gente está numa velocidade que não é natural para a gente viver. Por mais que a saúde tenha evoluído, nós ainda temos hábitos de vida que são destrutivos, né? A gente comete suicídio inconsciente quase todos os dias com alguns comportamentos, e a gente quer viver muito, mas não sabe que a gente mesmo que está roubando a nossa vida com escolhas que a gente faz. E a rede social é um lugar onde isso acontece. Rouba tempo, me causa sofrimento por coisas que não são importantes. E aí isso pega o jovem, porque ainda não tem, às vezes, uma maturidade, mas para não falar sobre essa idade do calendário, a idade tem a ver com maturidade. Tem muita gente da nossa idade, ou mais idade que a gente, que é uma criança em corpo de adulto. Sim. Que é birrenta, que é irônica, que faz chantagemzinha emocional, que briga e se destrói, vira uma pessoa, inclusive, tóxica em alguns lugares. Então, enquanto sociedade, olhando com compaixão, não com olhar crítico, porque eu faço parte do processo, né? Não sou perfeito, nem especial, né? Eu acho que a gente tem que buscar esse amadurecimento e essa reconstrução do que a gente quer da nossa vida, sem colocar a nossa vida à parte da sociedade. O minimalismo tem a ver pela busca do bem-estar individual, da promoção do bem-estar coletivo, por meio de um estilo de vida que eu impacto o meio, e muito entender que o mundo é a nossa casa. A minha casa não é essas paredes que eu estou aqui dentro. Quando eu vou à praia, quando eu vou ao parque, o homem moderno, ou o homem, ele criou esse conceito de propriedade. O índio, ou outras tribos, tinham a questão de território, mas não tinha essa separação. Então, esse conceito de propriedade faz a gente falar assim, essa casa é minha, aquela casa é do outro, aquele parque é público, o que é público é nosso porque eu pago imposto. Então, a gente colocou um monte de compartimento para entender como que a gente interage com o mundo. O mundo é a minha casa. Se alguém não deixar eu entrar no lugar público porque colocou uma cerca, eu vou arrumar briga, porque aquilo é público, você não pode colocar uma cerca aqui, que a minha casa faz parte. É a maneira que eu enxergo. E se a gente se sentir responsável realmente por esse planeta, amar esse planeta, o minimalismo ele entra com facilidade na nossa vida, que a gente vai para o outro nível de consciência, para o macro. Depois eu volto para o micro e vou entender como que cada decisão que eu tomo, inclusive o que eu vou comer, o que eu vou vestir, de quem eu vou comprar, como eu vou consumir, porque eu preciso consumir, mas eu não preciso me tornar uma pessoa consumista. Consumir porque eu não sou autossuficiente, eu não produzo os meus próprios alimentos, a minha roupa. Eu vivo numa sociedade moderna dentro de um sistema que me abastece. Tem milhões de pessoas trabalhando para algumas coisas chegarem aqui na minha casa. Eu tenho que ser grato pelo trabalho dessas pessoas, e quando eu for comprar, ver origem, né? Saber de onde que vem, e comprar aquilo que vai atender as minhas necessidades, aquilo que realmente eu preciso, com gratidão. Quando eu vou para o excesso, quando eu começo a consumir além do necessário, começar a estocar, eu transformo a minha casa no armazém. Eu vou estocando é consumismo, coisas... né? Não é consumo. É consumismo. E tem esse consumismo que você falou de coisas materiais, mas tem o consumismo de serviços, de comida, de coisas que são intangíveis. Que a comida você come, depois você não vê mais, né? É verdade.
Tem serviços que você consome e depois você não vê mais, que o serviço é intangível. Que é isso que você falou, é a busca pela recompensa. Eu sou um ser que sofro, o budismo fala isso, na verdade o budismo tenta libertar a gente do sofrimento, esse é o caminho, né? Ele reconhece que o ser humano, nessa passagem, vai sofrer, não somos imunes ao sofrimento, a gente tem que reduzir esse sofrimento. Só que essa dor invisível, para muitas pessoas, ela é transferida para compras. E aí criou-se até a expressão, experiência de compra. Eu trabalhei Experiência muito com isso, de consumismo, né? Eu trabalhei muito com isso, eu dei aula de marketing. Eu trazer um relato para você aqui, que alguns experimentos de consumo eram feitos, a gente ficava no fundo de um grande hipermercado e pelas câmeras monitorando o comportamento de compra dos consumidores. É um estudo do que a pessoa leva, não leva, quanto tempo ela fica em cada corredor para ver a distribuição dos negócios, porque tudo tem um layout, tudo tem um merchandising, tudo é intencional. Tudo tem uma logística intencional, né? A altura do produto, como que você organiza, as cores, as pilhas. E vou contar só um caso. Tinha gente que entrava com o carrinho de compra, passava pelo supermercado, enchia o carrinho e não passava no caixa. A pessoa ia embora e abandonava o carrinho cheio dentro do supermercado, porque ela queria só ter a sensação de encher o carrinho de coisas e que ela ia levar aquilo. Nossa, eu tô chocada com essa experiência. E o funcionário do supermercado não poderia ir lá interromper ela, porque se aquele dia ela fosse pagar, isso eu estou interferindo na vida da pessoa. E eles tinham 3, 4 pessoas que faziam isso, iam no supermercado, faziam lá, tal, se deliciavam com aquilo e depois iam embora. Pronto, é só isso. Por causa da compensação de sentir que, sim, eu né, estou adquirindo um monte de coisas. Que loucura, né? Bom, para nós fecharmos assim, né? É claro, fecharmos entre aspas, né? Porque eu espero te receber mais adiante também para nós conversarmos ainda mais. Primeiro, eu quero que tu deixe aqui teus livros, né? Para as pessoas que quiserem adquirir teu livro. Bom, o livro que eu vou indicar é o Mente Minimalista, que está mais fácil de comprar e mais seguro. A gente está numa recessão, a gente está numa crise, é pela Amazon. Então, vou deixar, depois eu passo para você o link, se você puder colocar em algum lugar. Tá, eu coloco o link aqui. Mas digitou Mente Minimalista na Amazon, é o jeito mais, é onde está mais barato, é onde é mais seguro, a logística chega. Vou deixar o link do documentário, né, 1h30 que nós produzimos, não tivemos tempo de falar sobre isso, mas o documentário que eu entrevistei minimalistas do Brasil e de Portugal, bastante conteúdo, de um jeito muito simples, muito claro, quebrando alguns mitos também, e tentando servir as pessoas que buscam conteúdo sobre isso. Não é perfeito, tem limitações, foi feito com recursos próprios, é uma produção independente, mas deixou a sua mensagem. Faz 4 meses que eu publiquei, está com 710 mil views, viralizou. Espero que ele ajude as pessoas a encontrarem o seu que propósito. Seu propósito de vida. É isso. Me sigam no canal, né? Mente Minimalista. Quem puder me seguir no Instagram também, Mente Minimalista. E é isso. Estou aqui à disposição para um outro bate-papo. Realmente passa muito rápido. Nossa, muito rápido. Porque a conversa tá boa, né? Então, por isso que passou rápido. Bom, mas enfim, eu gostaria muito de te agradecer, tá, Janine, pela tua disponibilidade, né? Nossa, foi realmente um bate-papo maravilhoso, foi muito bacana trazer luz, né? Jogar luz a questões tão complexas, né? Eu acho que esse é o princípio, né? Refletir, provocar reflexão é o princípio de qualquer coisa, né? Como ponto de partida é a reflexão. Então, meu muito obrigada para ti, tá? Pela tua disponibilidade, vida longa, sucesso. Pessoal, assistam o documentário. Realmente, eu vi o documentário, é muito bacana e está com uma qualidade excelente, tá? Então, realmente, vejam, para quem está começando com uma vida minimalista, é bem importante repensar seus valores, seus propósitos e ali consegue, num apanhado, né, muito rápido, ter uma dimensão do que é o estilo de vida minimalista. Tá? Então é isso. Muito obrigada, viu, Janine? E até o próximo, né? Eu espero te receber para um próximo. De nada, Karina. Vamos montar uma série. Vamos. Pode ser. Tá bom, querido? Obrigada. Tá bom. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia.
Você já conhece a clínica Doutora Isa Martini, especializada em biomedicina estética e saúde? A clínica conta com profissionais qualificados especializados em estética, cosmética, dermopigmentação, preenchedores faciais e corporais e especialistas em cirurgia plástica. Conheça os nossos tratamentos estéticos. Trabalhamos com harmonização e lifting facial, blefaroplastia sem corte, intradermoterapia enzimática pressurizada, lipo sem corte de papada, abdômen, braços e culotes. Também temos microagulhamento facial e corporal, mesobotox, microblading para diversas áreas do corpo, volumização mais micropigmentação labial, dentre outros serviços. Venha conhecer a clínica e faça sua avaliação sem compromisso. Clínica Doutora Isa Martini, você na sua melhor versão. Endereço: Avenida Emílio Schwablitz Neto, 135, em Porto Alegre. WhatsApp para contato: 51995982500. Te aguardamos. Olá, pessoal! Estou eu aqui na clínica da doutora Isa Martini, de Biomedicina Estética. Tudo bem, doutora Isa? Bom dia, ótimo, bem-vindas, meninas! Como é que estamos? Muita correria? Muita correria, todo mundo querendo ficar muito lindo agora na temporada de outono e inverno, e estamos aqui para deixar vocês muito mais lindas do que já são. Então, doutora, hoje sobre qual procedimento nós vamos conversar? Perfeito, hoje nós vamos conversar sobre o rejuvenescimento da área dos olhos. Conta pra gente então como é que funciona esse rejuvenescimento, quais são os protocolos utilizados para que possa ser realizado esse procedimento. Perfeito. Bem, inicialmente a pele é o maior órgão do corpo humano e segue crescendo por toda a vida. A face não poderia ser diferente, e com o passar do tempo a gente vai sobrando muita pálpebra, né? Pele nas pálpebras superiores e lateral dos olhos. Então há um conjunto de protocolos conjugado que faz às vezes do rejuvenescimento dessa área. O que a gente inclui? Inicialmente uma blefaroplastia sem corte, que é a cauterização com jato de plasma do excesso de pele presente na região das pálpebras superiores, inferiores e lateral dos olhos. Então, a cada 5 toques com jato de plasma, eliminamos definitivamente 1 centímetro quadrado do excesso de pele sobrando nessas regiões. Conjugado a este protocolo, a depender do caso concreto, em momentos em que nós temos um vão maior na região das olheiras, também fazemos uma pressurização com ácido hialurônico para deixar um pouco mais harmônico e simétrica a área, aplicando também uma micropigmentação diluída nessa região num efeito baby glow, dá um brilho natural e um efeito iluminador na face como um todo, né? E aplicamos também um pouquinho de mesobotox na lateral para dar uma suave e diluída paralisada na região muscular. É um tratamento que a gente faz aqui na clínica em torno de 2 horas e a gente faz um trabalho bem bonito de cauterização definitiva do excesso de pele, mais a volumização com pressurização em ácido hialurônico, mesobotox e a micropigmentação. Fica bem bonito, dá um rejuvenescimento em torno de 10 anos na região dos olhos. Fica bem bacana de fazer. Nossa, 10 anos? É, Bah, 10 anos é um número bem expressivo, né? Sim. Viu só? Mulheres, meninas, não percam essa oportunidade, então, de vir aqui rejuvenescer os olhos e de alguma forma estar rejuvenescendo a sua própria face, né? Perfeito. Então, doutora, como é que as pessoas podem fazer para entrar em contato? Perfeito. Inicialmente se faz importante uma avaliação. Nessa temporada do coronavírus, nós estamos fazendo as avaliações de forma personalizada e cortesia da casa através do WhatsApp, que é o DDD 51 995 98 2500. Então vocês encaminham uma fotografia da face de vocês com o cabelo preso sem maquiagem, principalmente da região dos olhos, e eu vou encaminhar uma avaliação personalizada, né, para cada uma de vocês. Então, a depender do caso, muitas vezes nós temos bolsas de gordura na parte de baixo, então tem que avaliar o protocolo específico. Em casos mais adequados e necessários, encaminhamos também para o setor de cirurgia plástica aqui da clínica, né, para uma cirurgia com corte e eliminação da gordura local. Ao mesmo tempo, a gente sempre procura oferecer um trabalho não invasivo, suave, com um resultado bem delicado de rejuvenescimento, associando as técnicas mais avançadas junto à medicina e à biomedicina estética.
Sim, no caso você primeiro tenta fazer o tratamento por aqui, né? E se for necessário, aí sim partir para cirurgia plástica. Isso, né? perfeito. Por isso que é importante, então, Karina, a gente fazer uma avaliação pelo WhatsApp, porque observando o caso em tela da face de cada mulher, a gente vai poder compreender qual a real necessidade. Por exemplo, em alguns casos, quando temos muita gordura na região das pálpebras inferiores, a gente vai direto para a blefaroplastia com a aspiração da gordura. Então a gente nem passa pelo procedimento que a gente aplica aqui na clínica com a volumização com ácido hialurônico. Porém, tudo depende de caso a caso. Então é importante vocês mandarem a foto e a gente conversa melhor. E estamos com uma promoção bem boa agora no inverno também, do rejuvenescimento da área dos olhos por apenas R$2.000. Né? Esse valor ainda vocês podem parcelar em até 6 vezes sem juros em todas as bandeiras, salvo Boni Compras. Então podem encaminhar uma fotografia da área dos olhos de vocês, e aí a gente já conversa melhor. Inclusive, é um excelente presente de Dia das Mães, né? Deixar a mamãe bem rejuvenescida e de repente vocês vêm junto aí com a mamãe, dá um desconto maior, a gente conversa. Né? Olha só, vai essa promoção aí, não dá para perder. Né? E além de uma super promoção, uma clínica renomada, consolidada, né? Com experiência, com expertise. Realmente a doutora Isa Martins já fez alguns procedimentos aqui, então eu posso falar com propriedade que vocês podem confiar. Perfeito, sejam muito bem-vindas, aguardamos vocês na clínica, né? E façam isso por vocês, para vocês se sentirem mais felizes, com uma autoestima lá em cima, e estamos aqui para servir com o que tem de melhor, para vocês se sentirem muito mais contentes, cheias de alegria de viver. É isso então, você na sua melhor versão. Até mais, gurias, mulheres. Até mais. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Acompanhar aqui o trabalho lindo realizado pelo estúdio. Estamos adentrando aqui já. As meninas já estão aqui. Com ela, uma mulher super empoderadíssima, Ana Cristina Castro, a mulher do Polidense daqui de Canoas. Conta um pouquinho como é que nasceu essa história, esse amor pelo Polidense. Bom, eu estava com 44 anos, havia pedido demissão de um jornal onde eu trabalhava como executiva de contas e estava num momento assim um pouco sem saber que destino dar à minha vida. Aí foi quando eu descobri o Polidense aqui em Canoas e me matriculei para fazer uma aula e foi amor à primeira vista. E aí a partir dali tudo mudou. Eu digo assim, a aula do Polidense foi um divisor de águas na minha vida. Porque depois de um ano praticando como aluna, eu resolvi me capacitar, né? E depois que me capacitei, eu trabalhei ainda mais um ano como professora e aí nasceu o desejo de empreender nessa área. Pois então, conte para nós um pouquinho mais sobre isso. Aí foi faz mais ou menos 4 anos atrás, né? Eu abri um espaço e sem muita pretensão, mas a coisa tomou uma forma gigantesca, né? Foi tomando uma proporção rápida. Eu não nem imaginava que ia chegar, né, a esse número de alunas. Hoje o estúdio é um dos maiores do Rio Grande do Sul em número de alunas. Está entre os maiores do Brasil também, em número de alunos, então hoje nós somos uma referência no poliesporte, né? O nosso carro-chefe é o poliesporte, né? Até para dar quebrando um pouquinho, desmistificar essa questão de que o poli está atrelado à prostituição, né? Aquele apelo erótico, não. Hoje o poliesporte existe até campeonatos, né? Uma modalidade olímpica, onde a gente tem aí senhoras de 60 anos que praticam, crianças que praticam. Pois é, quais são as modalidades que o poli oferece hoje? Temos várias modalidades, tá? Nosso carro-chefe aqui é o poliesporte, né? Mas a gente também tem o poli coreográfico, né?
né? Mas tem outras vertentes também, Policoreográfico seria mais para quem está nos assistindo, seria mais para quem quer competir. De dança, é a parte mais de giros, né? De acrobacias no solo. Não envolve tantas, não envolve envolver escaladas, inversões, né? É mais a parte de dança. E as idades, o qualquer espectro é gigante. Qualquer pessoa hoje pode qual é a faixa etária que mais faz aula contigo, Ana? Aqui conosco, dos 14 até 70 anos, assim. Mas a maior procura são mulheres acima de 30 anos, né? Nós temos muitas senhoras que praticam pole, que resgataram a autoestima, que descobriram a sua feminilidade, que se empoderaram, sabe? Então esse é um dos benefícios que quem quiser fazer um pole pode encontrar. Todos os benefícios que a gente trabalha, que a gente desenvolve, que é força, flexibilidade, equilíbrio, consciência corporal, o pole eu sempre digo que ele trabalha de dentro para fora. Ele transforma não só corpos, ele transforma almas. Porque assim, a gente começa a se olhar com mais carinho, né? A gostar do nosso corpo, a gostar daquilo que a gente vê no espelho. Assim, respeitar um pouquinho mais do tipo também, de corpo, acredito, né? Exato. E o pole também trabalha muito a sororidade, né? Aqui as mulheres, ao contrário do que a gente imagina... todo mundo imagina que o polidense é uma disputa de vaidade, porque, né, querendo ou não, é um esporte que também chama muita atenção pela beleza, né? Com certeza. Do corpo. E a gente não, a gente quebrou totalmente esses paradigmas, porque assim, a gente trabalha a sororidade, a irmandade, as mulheres aqui dentro se apoiam, elas torcem umas pelas outras, elas vibram umas pelas outras, elas querem que a outra fique bonita, então todo mundo se mobiliza para que a outra consiga esse resultado. Então, assim, não existe nenhum tipo de competitividade. Agora vamos conversar com essas meninas, mulheres maravilhosas. Se apresentem para quem está aí nos curtindo, nos vendo, gurias. Meu nome é Ana Paula. Meu nome é Raul. E eu sou a Dai. E vocês são todas professoras, é isso Todas mesmo? De polidense. Sim. Como é que isso aconteceu? Conta um pouquinho pra gente, como é que foi a entrada de vocês no pole. Vou começar eu, pode ser? Pela ordem cronológica? Então, eu já conhecia a Aninha, nós éramos amigas antes ainda dela ter o estúdio, ser professora, através dos nossos filhos que eram colegas de escola. E aí eu via, de vez em quando, a Ana comentava do pole, tá, não sei o quê. Na época eu estava grávida ainda, e aí deixei passar um tempo e quando ela me convidou, depois que ela se capacitou, Dai, vamos fazer uma aula comigo? Eu disse, vamos. E aí eu fui. Guria, e na primeira aula eu já me encantei e eu nunca mais parei. Eu só realmente faltava assim a puro compromisso de trabalho. E aí, lá boca a boca, né? Eu gostei tanto, e daí a gente bate foto, a gente se sente muito legal. Isso foi pra mim um diferencial, sabe? Eu tava um pouco, né, autoestima lá embaixo. E assim, aquele clima de aula é tão bacana, a gente se ajuda, a gente se torce uma pela outra, a gente grita, a gente chora quando consegue uma coisa que queria muito, e às vezes é pouquinho assim. E aí aquilo foi tomando uma forma e a gente vai falando de uma pra outra, né? E aí a vida muda realmente, porque a gente dá um estalo, assim, tipo, eu sou legal, assim, sou... Né? Começa a se valorizar. Exatamente. Mais. Dá mais valor a si. Exatamente. Tem tanta coisa para oferecer para mim, né? Não para os outros, porque é pra gente, a primeira mudança na gente. E aí eu acho que isso vai contaminando de uma forma legal, assim, né? E aí a gente vai falando de uma amiga para outra, que foi quando eu convidei uma amiga, e dessa amiga veio ela. Mas nós já éramos amigas de infância. Sim. E aí veio a minha depois. Bom, a minha relação com o pole, ao contrário da Dai, eu nunca fiz esporte nenhum. Eu não gostava, nunca gostei de academia, na escola, educação física eu não fazia. E aí eu comecei a fazer yoga uma época, assim, parei, né, e aí tipo, gostei. E aí, em função da Fê, que é a nossa amiga, né, eu comecei a olhar as coisas que ela postava e disse, eu acho que eu gosto disso. Mas eu morava em Porto Alegre, eu era casada. Aí acabei me divorciando, enfim, voltei a morar em Canoas. A vida deu um giro. Deu um giro. Literalmente. E aí tava vivendo um momento bem difícil, assim, aquela coisa da estima lá embaixo, né? E aí comecei a fazer o pole. E aí deu
a chave virou, né, totalmente, porque realmente a chave vira dentro da nossa cabeça. A gente vive, tudo que foi colocado dentro da gente, como eu digo, é desconstruído totalmente no corpo. E até por a gente mesmo, né? Principalmente. Né? E a principal mudança que o pole traz para a vida da gente é justamente tu te encarar no espelho, né? Tu encarar o teu corpo e ver que o teu corpo, independente da forma que ele tem, independente de ter celulite, independente de ter estria, independente de ser mais gordinha ou se tu é muito magra, ele é capaz de fazer qualquer coisa, né? E aí é essa nova visão que tu passa a ter da vida. De abraçar o teu corpo e a tua vida de uma forma. E isso acaba te mudando, não é só a tua relação contigo mesma, mas muda em todos os aspectos da tua vida. De dentro para fora. Como a Ana disse, é uma o mudança. contrário, né? Exato. É o se encarar, tu passa a te olhar de outra forma. E isso acaba fazendo com que a tua vida mude. Sim, porque naturalmente tu começa a espalhar esse novo olhar. Exato. E é muito louco, assim, é muito louco tu ver assim, tu chega uma menina na primeira aula, ela diz assim, pois é, porque eu não gosto assim, eu já venho com short mais comprido, sabe? E aí daqui a pouco tu vê algumas aulas depois que ela já começa a subir um pouquinho a roupa, porque precisa, né? A gente precisa da roupa da aderência na barra. E aí tu vê que ela já começa a subir a roupa, e daqui a pouco já tá comprando uma roupinha mais sensual, e isso é muito legal. A gente começa a enxergar a transformação e realmente transforma, né? E realmente, assim, depois que eu comecei a fazer pole, eu nunca mais parei, né? Quando eu era aluna, eu não faltava, enfim. É muito diferente de academia, assim, né? A gente chega na academia, tu fica mais, né? Tu é recebida com outro olhar. Aqui não. Aqui é um acolhimento diferente. É complicado, a gente pode falar e as pessoas podem não acreditar, tem que viver para saber. É uma experiência, vida, né? É uma experiência que não tem como explicar e eu posso te falar e tu vai não, mas é diferente, sabe? É muito diferente. Eu acho que é isso. Mas eu tenho certeza que as pessoas aí que estão vendo, né, estão conseguindo sentir tudo isso que vocês estão falando, a gente está passando isso para as pessoas. Né? O conselho talvez que a gente dá é esse, de experimentar, vir fazer uma aula, presenciar o clima da aula, sabe? Essa energia que contagia demais, porque é a partir dali que a pessoa começa a falar, que legal, fui super bem acolhida, a gente não julga realmente, sabe? É realmente, como a Ana falou, é bem difícil a gente se olhar no espelho, e a gente precisa, sabe? A gente precisa só para se manter um pouquinho mais alinhado, corrigir a postura, para não se lesionar, né? Não para se julgar, mas eu tô bonita, eu tô feia, tô parecendo isso aqui, não. A gente só diz, olha lá, só para se alinhar, não sei o quê. Daí sai uma gritaria pra gente tirar uma foto, fica todo mundo feliz, é muito bacana. Não tem que ser perfeito. Não. Tem que ser confortável, tem que fazer se sentir bem. Tu começa a te ver com mais amor e isso começa a refletir na tua vida e aí tu cria um na tua ambiente relação familiar. com os demais, né? Eu acho que isso deve influenciar dentro das casas de vocês, que cada pessoa que vocês se relacionam, inclusive também fora daqui, realmente deve fazer uma diferença homérica, absurda. Ai, gurias, que legal, muito bacana. Parabéns aí para vocês por terem primeiro enfrentado, como eu falei antes, né? Porque eu acho que o primeiro ponto que toda mulher passa, na verdade, é de se enfrentar, né? Enfrentar a si própria, a ter a capacidade de dizer, não, eu sou capaz de fazer isso sim e eu vou fazer. Esse é o primeiro passo, né? Os próprios julgamentos. E o segundo passo é isso, é começar quebrando os julgamentos, né? Porque depois que tu chegou aqui, é que nem vocês falaram, né? Tá aí essas meninas maravilhosas para comprovar, não é? E o quão bacana é o pole dance, o quanto é realmente uma modalidade artística, pode ser uma modalidade de dança, essas multifuncionalidades que não apenas, né, de exercitar o corpo, mas também a mente de dentro para fora. Principalmente. E principalmente a questão de se auto-amar, de amar a si próprio, né? E de Isso, ver sim, o quanto mais é importante. possível se reinventar, o quanto é possível conquistar muitas coisas, né? Assim, para nós mesmas como mulheres, né? Sim. Porque nós temos também meninos que fazem conosco, mas nossos dois, principalmente as mulheres, e é incrível, assim, essa receptividade que a gente tem em aula, a gente é o que mais é agregador, assim, para nós como professoras hoje e como alunas, porque é legal a gente
ter falado assim, né? Fomos alunas, agora professoras, então a gente já teve dos dois lados e sabe que às vezes a gente chega assim um pouco tímida e aí às vezes tem, né? Dentro do casulo para virar borboleta. Nossa, a expressão perfeita, Karina. Ai, que legal, gurias. Parabéns, vida longa, tudo de bom. E que muita gente vem aqui conhecer, então, Vem. esse favor. estúdio maravilhoso. A gente tá Acho que até eu esperando. vou fazer uma aula, não sei quando. Até mais. O grande diferencial é buscar fazer aquilo que a gente gosta, né? Aquilo que nos toca ao coração, que nos faz bem, independente de que área seja, né? Eu acho que é isso aí. Então fica essa mensagem para todo mundo. Quero super agradecer. Eu que te agradeço. Obrigada, Por esse momento tão importante. Obrigada mesmo. Eu que E agradeço sucesso essa sempre. oportunidade que você está Imagina. dando, esse espaço lindo, e tomara que mais pessoas sejam tocadas, né, Serão, com por essa certeza. entrevista. Serão sim. Vem fazer pole. Isso aí, obrigada.